inteligência artificial trabalha com a noção de comportamento inteligente. Então, há umas características básicas que devem ser observadas quando da construção de uma máquina ou de um programa pautado nesse tipo de inteligência, a inteligência artificial. São características como a capacidade de raciocínio, de seguir regras lógicas, aprendizagem por meio de erros e acertos e reconhecer certos padrões, né? Padrões visuais, padrões sensoriais, padrões de comportamento. Essas características são básicas na inteligência artificial. E existem também os conceitos de inteligência artificial. Afinal de contas, como eu falei, a inteligência das máquinas é um artifício, não é uma consequência natural da evolução do pensamento, da evolução da complexa máquina que é o cérebro. É como se fosse um cérebro virtual, um cérebro eletrônico, né? Um cérebro eletrônico. E a inteligência não é a inteligência natural, uma inteligência que é formada a partir de uma série de princípios e de características. Nós temos então a inteligência humana, temos uma inteligência animal, mesmo que a um nível ainda bem mais rudimentar, mas as pesquisas provam isso, um certo grau de inteligência em várias espécies animais, e temos a inteligência artificial, que é a inteligência das máquinas, ou dos programas. A inteligência artificial é capaz de realizar tarefas específicas em determinados contextos e analisar, organizar e resolver problemas. E a ideia de deep learning, né, por exemplo, está dentro disso daí. Mas não são só aspectos dessa natureza que trabalha com aspectos dessa natureza que trabalha a inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, duas visões diferenciadas dentro dessa linha de pesquisa. Uma chamada inteligência artificial forte e uma outra linha chamada inteligência artificial fraca. Na inteligência artificial forte, os pesquisadores consideram possível um dia criar uma máquina consciente, ou seja, um sistema artificial que seja capaz de replicar a mentalidade humana. Vejam só a complexidade e os problemas que isso iria trazer. Uma máquina capaz de pensar como pensamos nós. E uma máquina dotada de consciência, ou seja, ela sabe de si mesma, ela sabe que ela existe, ela sabe que é uma máquina e que foi criada assim para fazer determinadas tarefas, para realizar determinadas tarefas. Ela replica a mentalidade humana. A mentalidade humana já é muito problemática. Imagine como isso iria funcionar numa máquina. Ela entendendo que ela é uma máquina e ela tendo consciência disso e ela pensando como uma subjetividade. Essa inteligência que a linha da inteligência artificial forte trabalha, que ainda é uma perspectiva até certo ponto mais distante da realidade, ela buscaria resolver uma série de problemas quando essas máquinas estivessem já dotadas dessa capacidade, e que acham que isso seria importante porque os seres humanos não teriam condições de resolver, e elas seriam aplicadas justamente para essas questões mais complexas, né, para gerenciar uma série de atividades, talvez mecânicas, industriais, ou enfim, fazer um certo controle de sistemas mais complexos a partir do uso desse tipo de inteligência, que iria inclusive dialogar com a inteligência humana. Mas há uma série de problemas éticos fortíssimos que surgem dessa concepção de inteligência. E quem já leu Isaac Asimov, com aquelas 3 leis da robótica, na sua obra O Homem Bicentenário, ou em Eu, Robô, você vai ver que é complicado você deixar a máquina tomar um certo grau de autonomia. Porque assim como nós, seres humanos, agimos errado e quebramos as regras e matamos e delinquimos e fazemos coisas que não deveriam ser feitas, a máquina também, a partir de um certo momento, poderia querer não cumprir as ordens para as quais ela fora programada e começar a tomar decisões unilaterais, não seguir as regras e protocolos e tentar
quebrá-los, burlá-los, não admiti-los. Isso geraria uma série de consequências maléficas, inclusive para nós mesmos humanos, né? Então, esse lado da inteligência artificial forte, essa proposta de alguns cientistas, ela é muito perigosa, em que pese o fato de saber que existem aplicações que seriam muito úteis com uma máquina capaz de ter consciência. Mas é um lado um pouco negro dessa ciência que é a ciência da computação. E a gente vê o efeito disso no cinema, né? O cinema já trouxe isso em Eu, Robô, já trouxe isso com Spielberg em inteligência artificial, e Blade Runner também já mostrou isso, a questão dos replicantes. E vocês, se já não assistiram, assistam aos filmes e vocês vão entender o que eu estou falando. Mas é sempre complicado você imaginar que o ser humano poderia ter no futuro um competidor à altura, ou talvez até muito mais, muito superior, com consciência, com autonomia e com a capacidade de refletir sobre aqueles atos que ele vai tomar. Porém, mudando de página, a inteligência artificial fraca é o que domina o mercado das aplicações técnicas desse saber, que é o que nós já temos visto muito aí, que tem evoluído de maneira bem rápida, como programas e máquinas que são feitas a partir dessa ideia de inteligência artificial para tratar de problemas, para dar contribuições específicas e que tentam reproduzir uma linguagem humana, mas que não chegam perto dessa linguagem em sua complexidade. Portanto, são programas, são softwares que simulam inclusive uma conversa com você, como a Cortana, como a Siri, que são inteligências artificiais que têm um certo nível já de desenvolvimento, mas que não representam o lado mais negro dessa aplicação. E são máquinas, dentre outras tantas, que têm um uso, né, já de certa forma um pouco mais disseminado, e que com o tempo estarão mais e mais presentes nos nossos cotidianos, exercendo tarefas e funções que serão relevantes e que talvez não necessitasse da presença de um ser humano ali para fazer, né, para fazer aquele tipo de atividade, para realizar aquele tipo de tarefa, de ação. A inteligência artificial vai fazer isso com mais exatidão, com mais destreza. Então, nesse ponto, eu acho importante as possibilidades dessas aplicações. Mas o debate filosófico está sempre aberto, né, no ponto em que não é possível construir uma inteligência ou consciência semelhante à humana. Alguns pensadores como John Searle e Herbert Dreyfus trabalham com essa ideia de que você não pode chegar ainda, nós não podemos ainda chegar a esse ponto. Há uma impossibilidade de um simulador qualitativamente idêntico à capacidade complexa de raciocínio do cérebro, e há noções outras que fogem às características maquinais desses elementos, que seriam a própria ideia de consciência, que é muito complexa, e a noção de subjetividade. Então, meus amigos, o cenário da inteligência artificial no mundo passa por essas questões que a filosofia está de olho, se interessa e vê com muita alegria, por um lado, mas também vê com atenção quanto a outras consequências da aplicação da inteligência artificial. Espero que tenham gostado desse vídeo, com as ideias que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder, como sempre, refletir, não ficar apenas no senso comum, ir além. Aguardo vocês nos próximos, continuem a acompanhar-nos aqui no nosso canal, inscrevam-se e compartilhem o nosso vídeo, deixem o seu like. Até a próxima, com certeza estaremos aqui com um novo tema para vocês.